Pode vir com Suzy Lemos, sempre trazendo para vocês, né, matérias importantes, interessantes e com profissionais competentes, né, as pessoas que realmente saibam nos ajudar a direcionar, a esclarecer, a desenvolver, a evoluir, a crescer e a tudo mais. Falando disso, hoje nós falaremos de um assunto muito interessante que é a importação. Quando falamos de importação, tem uma pessoa que conhece tudo, que é o Rafael Mastroto, que está aqui conosco. Obrigada, viu, Rafael? Mais uma vez, a primeira entrevista aqui de 2025. Muito obrigado pelo convite, Suzy. Eu que agradeço. Agora, Rafael, conta um pouquinho para nós do Rafael. Quem é o Rafael? Quanto tempo o Rafael faz? O que o Rafael faz? Perfeito. Eu, na verdade, eu entrei nesse mercado de importação e exportação quase 20 anos, fazendo a conta aqui agora. Fica quieta, não fala mais não. Quase isso. Na verdade, depois que eu terminei o colégio, eu fiz um trabalho voluntário, né, por 2 anos. E quando eu retornei, eu fui fazer a faculdade. E aí, ao escolher o que eu queria estudar, me chamou a atenção essa parte de comércio exterior. Então, eu fui fazer a faculdade com administração e ênfase em comércio exterior. Foi a graduação que eu realizei. E aí, desde o primeiro semestre, eu já tive um estágio numa empresa que era importadora e tudo mais. Já no segundo semestre da faculdade, eu já fui trabalhar numa empresa de assessoria em comércio exterior. Olha que maravilha. E aí, desde então, nessa área, né? Então, sempre gostei bastante, me interessa muito assim, porque é algo muito dinâmico. Então, mesmo uma empresa que faz o mesmo produto, compra, importa o mesmo produto, revende, às vezes cada embarque é uma história diferente, cada situação, e aí nós temos toda a parte política que envolve, que pode mudar, impactar bastante nessas compras internacionais, dólar, uma série de coisas. N né? fatores. N fatores. Então, é um negócio muito dinâmico, muito bacana. E é bom porque nos força como profissionais a estar atento a tudo, né? Então, às vezes o que acontece em outro país, eu preciso pensar como isso vai impactar na operação aqui no Brasil. Né? Então, isso é bem interessante. Eu quero importar. Ok. Bom, importar, trazer algo de lá de fora para cá, certo? Então vamos lá. Importar, trago algo de lá para cá. Exportar, eu tiro algo daqui e mando para lá, ok? Então nós falaremos de importação, tá? Rafael, nunca importei. Então, eu quero importar um determinado produto, não tenho noção de como fazê-lo, mas eu sei que eu tenho condições de vendê-lo aqui no Brasil. Qual que é o passo a passo para eu poder fazer isso? Eu sempre falo para os alunos, os treinamentos que eu dou, que tem alguns pilares importantes que eles têm que analisar para fazer um planejamento correto. Nesse caso específico, se eu tenho um produto que eu quero trabalhar com ele, mas não tenho nenhum fornecedor estrangeiro muitas vezes, então talvez o primeiro passo é saber como buscar esse fornecedor e fazer uma estimativa de custo dessa importação. Porque é muito comum, ele olha e fala assim, custa $10 lá na China ou em algum lugar, eu vou converter aqui dólar quase 6 tal, e vou rachar de ganhar dinheiro ou vender muito. E obviamente não é tão simples assim, né? Claro que tem muitos bons produtos, é um mercado interessantíssimo, dá para rentabilizar muito bem, mas não é tão simples. A busca de fornecedor, ela tem que ser algo bem criterioso. Claro que na prática, muitas vezes, hoje você tem muitos sites, ferramentas, plataformas, que você rapidamente faz uma busca e você encontra fornecedores querendo vender para o Brasil, né? E aí vai muito da questão da qualidade do produto, se o produto que você está buscando exige talvez um nível de qualidade maior ou não. Tem produto que a qualidade não é talvez algo tão importante, é mais o preço, então tem muito essa linha. Mas uma vez que você encontra esse fornecedor, nossa sugestão sempre é falar assim, tá bom, compra um pequeno volume, né, traz aqui para testar. Porque inclusive esses pequenos volumes você não precisa fazer uma importação que a gente chama de importação formal. Então é menos criteriosa, tem menos custo, é uma importação que você vai declarar para a Receita que você faz para teste, né, só para testar aqui o mercado e não para revenda. Tem um volume isso, Rafael? Normalmente é um volume que você demonstra o suficiente para testar. Então, de repente, 2, 3 itens daquele mesmo produto. Entendi. Algo bem básico. Se você começa a trazer 10, 12, 15, a Receita fala, você vai revender, né? Então, algo que seja coerente com isso. Tá. Então, você vai trazer 2, 3 itens, você pode trazer até no teu nome, como pessoa física, tal, para testar o mercado, muitas vezes. Ou mesmo através da sua empresa. Nesse tipo de teste, a sua empresa, inclusive, não precisa nem estar com habilitação na Receita para ser um importador a princípio.
quando você traz esse pequeno volume. Então é uma coisa que pouca gente conhece e que é interessante. Traz, testa mercado, testa produto, é isso que você quer. O cara cumpriu, o fornecedor foi bacana, né? Validou o fornecedor, tudo isso ajuda. Então acho que é a primeira coisa. A partir daí, você precisa fazer um levantamento de custo. E eu, na verdade, eu faço algo diferente do que muitos fazem no mercado. Eu sugiro para o cliente de que ele primeiro levante o custo, antes até de preparar a empresa e habilitar a empresa para ser um importador. Porque pode ser que ele chegue à conclusão que na linha final não vai fazer sentido aquela importação por N razões. E às vezes a empresa na ansiedade vai lá, prepara a equipe, documento, habilita a empresa na Receita Federal para depois descobrir que o preço não vai fechar. Né? Então a gente ensina isso para o cliente. Primeiro avalia o produto. Primeiro avalia. E veja a real, os valores, verifica tudo direitinho para depois... E aí vem o primeiro pilar importante. Claro que se você está fazendo a primeira vez, você não vai conseguir calcular isso sozinho, você precisa de um especialista. Porém, o especialista também vai trabalhar de acordo com as informações que você está fornecendo. Então eu falo que esse primeiro pilar é o seguinte: a importação ela acontece durante a negociação com o fornecedor. Por que eu falo isso? Toda a informação que você extrai daqui e tudo que você combina com o teu fornecedor é o que vai determinar o que vai acontecer na operação logística e aduaneira. Um exemplo, você está fazendo a compra, está fechando uma compra, e aí você decidiu aqui, ou definiu por qualquer razão, que a classificação fiscal da mercadoria é XYZ. Então, tudo que você pedir depois para o especialista, em termos de legislação e tributação, vai ser em cima dessa classificação. Exatamente. E se ela não estiver correta? Né? Então, é aqui que acontece tudo. Um outro exemplo. O meu produto precisa ter refrigeração, precisa ter uma temperatura controlada no embarque. O meu produto não pode ter nada colocado em cima porque é um produto frágil. Então, tudo isso é você e o fornecedor que sabem. Então, aqui é onde você decide o que vai acontecer na importação. E é aqui que você ajusta. Olha, então muda a embalagem para mim, ou faz isso na negociação. Você vai adequar. Vai adequar. Então, pega essas informações, trabalha a estimativa, manda para o especialista, volta, legal, agora é isso. Aí você tem uma estimativa muito mais próxima da realidade para poder trabalhar com isso. Sim. E, basicamente, né, todo o restante que vai acontecer depois é daquilo que foi combinado aqui. Vai ser aéreo, vai ser marítimo? Enfim, tudo isso é detrimento do que você combinou aqui. Aí você começa a criar a logística da coisa. Exatamente. O que acontece na prática? Preciso trazer. Comprei. Tá lá, busca pra mim, já paguei. Aí traz. Ou às vezes pior, manda embarcar, não fala com ninguém, chegou no Brasil, agora preciso que alguém libere. E aí você está fazendo o caminho inverso, e aí tem coisas que não vai ser possível de repente corrigir. Você vai ter um custo maior do que o necessário, talvez não consiga nem liberar a mercadoria, enfim, N coisas que podem acontecer. Então esse primeiro pilar da negociação, e aí óbvio, eu não estou falando do aspecto de negociação, de técnicas de negociação. Sim, sim. Eu estou falando da negociação no sentido de que eu estou comprando material, que informações eu preciso que são relevantes para determinar toda a operação depois. Exato. Então, nos nossos treinamentos, a gente mostra essa visão macro para o cliente. Olha, vai acontecer isso lá no final, vai acontecer, eu preciso disso e tal. Para quando ele estiver fazendo a negociação, ele sabe, eu preciso dessa informação agora, porque lá na frente vai impactar, se eu não validar ela agora. Né? Então, esse talvez é a primeira dica ali, talvez até mais importante do que validar o próprio fornecedor em si, dependendo do produto. Claro que isso também é importante, mas é você olhar essa negociação. Aí, a partir daí, vem alguns aspectos que são importantes que as pessoas acabam esquecendo muitas vezes. Um exemplo. Nós falamos da classificação fiscal. Normalmente é algo que as pessoas falam, não, coloca tal classificação. Essa classificação, para quem não conhece, quando a gente compra qualquer produto no mercado interno, na nota fiscal vem lá uma classificação de 8 dígitos, que é a classificação do IPI, normalmente conhecido assim. No comércio exterior é conhecido como NCM, tá? Então é a mesma coisa. Então essa classificação que ocorre, ela tem que ser definida por alguém que conhece o produto tecnicamente e por alguém que conhece as regras de classificação. Porque tem produto que não é tão simples classificar. Então, normalmente o especialista, o parceiro, ele conhece as regras de classificação. Mas você, importador, sabe se esse produto é feito de acrílico, se não é de porcelana, o que ele é. Você que sabe. Então você vai me dar essa informação e eu vou aplicar as regras para a gente achar a classificação mais correta. E aí isso
é um dos maiores problemas que nós temos hoje dentro do comércio exterior. Porque ele classifica de qualquer jeito, acha no Google, qualquer coisa assim, e às vezes até passa, porque a Receita ela não confere tudo de imediato. Então você faz 1, 2, 3, 4, 10 importações, e aí quando você vira e fala assim, puxa, eu acho que a sua classificação ela não está correta. Mas eu importo há 3, 4 anos isso, e nunca aconteceu nada, nunca parou. Assim, bom, talvez a Receita não conferiu. O dia que ela conferir, ela não só vai penalizar aquele processo, como ela vai puxar para trás os últimos. Aí a coisa fica feia. E aí vem algo que eu aprendi com o auditor da Receita Federal. Eu fiz um curso uma vez de classificação com um ex-auditor da Receita, que ele falou o seguinte: você, importador, precisa saber o que você está classificando e por quê. Sim. E você precisa saber defender isso, inclusive para o fiscal. Porque o fiscal, em tese, ele não tem a obrigação de conhecer seu produto tecnicamente. Lógico que não. Ele não tem. Então, ele também pode, muitas vezes, olhar e falar assim, eu acho que está errado, e questionar. E está tudo certo até aí. Você tem que saber mostrar para ele se está certo ou não e por quê. Se você não souber, você vai ter que aceitar o que o fiscal pediu, esteja ele certo ou errado, por assim dizer. Né? Assumir a responsabilidade. Outra coisa que é comum, não, os meus concorrentes classificam aqui também. Né? Isso não é argumento para o fiscal, exato. Né? Eu estou olhando o seu CNPJ, eu estou olhando o outro, né? Exato. Eu estou olhando o seu. Exato. Então, é porque é algo um pouco burocrático muitas vezes, leva tempo, uma série de coisas, né? Exatamente. Mas é algo assim que é o RG do produto, né? Por assim dizer, é onde nasce todas as informações sobre a operação, é aqui. Ok, Rafael, tá entendido. Agora vamos lá. Entendemos o cuidado do fornecedor, entendemos um pouco da logística, tá? Aí temos desembaraço, temos frete, armazenamento, distribuição, porque eu não tenho onde armazenar e não sei com quem eu vou distribuir. Perfeito. Entendeu? Como que eu vou fazer tudo isso? Eu não sei. Quando o produto chega no Brasil, de uma forma resumida aqui, como é que funciona essa conferência da Receita e o que a gente precisa? Porque isso vai mostrar o que ele precisa ter feito antes de chegar, né? O produto chegou no Brasil, quando chega, por exemplo, vamos falar de um produto marítimo. Tá. Então, o navio ele chegou em Santos, nós temos vários terminais e armazéns no Porto de Santos. Uhum. Alguns deles é o que a gente chama tem berços de atracação. Então, eles podem receber os navios para descarregar os contêineres. Então, uma vez que chegou ali, esse container é destinado para ficar naquele armazém ou em outro, conforme a negociação. Uhum. E esse terminal, ele diz, olha, eu recebi esse container, tá tudo certo, o peso que foi declarado é o que chegou aqui, teve avaria, não teve. Dependendo do tipo de operação, ele vai desovar o container já na hora que chega, vai olhar a mercadoria, assim por diante. Então, ele vai dizer, olha, chegou, tá aqui, tá tudo certo. Isso é o que a gente chama de presença de carga, tecnicamente o que a gente fala. Ou seja, reconheceu que chegou aquele produto que nós declaramos que estava para chegar. Tá tudo certinho. Tudo certinho. A partir daí, o cliente, através do seu despachante aduaneiro representante, pode fazer a declaração para a Receita Federal para fazer a liberação daquele produto. Tá. Então, nessa declaração vai informar o produto, a classificação fiscal, valor, origem, fabricante, uma série de informações, né? E aspectos. Então, ele vai declarar. Uma vez que a Receita recebe essa declaração de forma online, o sistema da Receita já faz uma análise, o próprio auditor da Receita do local onde a mercadoria está armazenada, ele tem, juntamente com isso, uma autonomia para dizer, essa mercadoria está ok, já está liberada, ou eu quero olhar a documentação, ou eu quero olhar a documentação, mas fazer uma conferência física na mercadoria. Ok? Existe uma outra situação também de quando tem uma desconfiança, principalmente em relação à declaração do preço, mas é uma coisa mais atípica. Vamos falar de seleção comum, que é o canal verde, amarelo e vermelho. Tá? Certo. Então, a Receita tem essa autonomia para dizer o que vai acontecer. Vamos supor que ela queira conferir tudo, documento e mercadoria. Então, ali eu preciso ter toda a documentação, no mínimo a invoice e o packing list do processo. E aí, lógico, não preciso dizer que isso precisa estar batendo com o que eu declarei para a Receita. Com certeza. Né? Senão já fica por lá mesmo. Eu li um livro uma vez que fala que o óbvio precisa ser dito, né? E é mais ou menos isso aqui. Porque, né? Às vezes eu falo assim, não, mas é só... Né? Claro que assim, a gente fala assim, às vezes parece estar fazendo um terror aqui em relação ao que vai acontecer.
Claro que o fiscal ele vai conseguir entender e falar assim, puxa, o documento aqui tinha uma informaçãozinha, mas você declarou da maneira correta, o físico está correto, mas você já está refém da legislação de poder ser aplicado multa ou coisa assim, né? Exatamente. Então, lógico, aí não existe má fé, tal, a Receita consegue enxergar isso, né? Mas o correto é você estar com tudo isso alinhado, até porque isso mostra para a Receita que a empresa é organizada, a empresa revisou. Exatamente. Quer dizer, queira ou não queira, você mostra assim, puxa, é uma empresa de confiança, que trabalhou melhor esse processo. Exatamente. Né? Não impede da Receita querer conferir tudo. Então, Lógico. faz parte da operação. É obrigação, afinal. Exatamente. Então, quando existe essa conferência, aí o tempo de conferência vai variar de acordo com a localização. Porto de Santos é enorme, tem um monte de processo para conferir. Quando você leva isso para Porto Seco, os outros locais, talvez o tempo é um pouquinho menor, mas o procedimento é o mesmo, né? Hoje a Receita ela automatizou bastante isso. Então, o que acontece na prática, às vezes um fiscal que está olhando aquela documentação, ele não está necessariamente em loco ali. Ele é um fiscal que está espalhado no Brasil inteiro, de forma online, ele está fazendo a conferência. Mas aí, quando vai conferir fisicamente, existe um fiscal em loco que vai fazer isso, né? Sim, sim. Quando o fiscal olha, ele quer ter a certeza de que o que foi declarado é o que está ali. Simples assim. Ponto. Em termos de quantidade, em termos de valor, em termos de descrição da mercadoria, características, tudo isso, né? Se o fiscal olhar e ficar satisfeito com aquilo, muito bem, está liberado. Senão certo. ele pode fazer as exigências. E aí é uma coisa que a gente fala para os clientes. O fiscal fazer uma exigência, tá tudo certo, isso faz parte do às vezes, nossa, fez exigência. Não, ele ficou com uma dúvida. Se você fez tudo certo e tem a documento, você vai lá, mostra. Exato, não tem problema nenhum. Né? Então, é mais ou menos isso. Aquela história, só fazer direitinho. Exato. Eu tenho um cliente que ele brinca, ele fala assim, né? A malandragem da importação é fazer tudo certo. Né? É verdade. E é isso mesmo, né? É verdade. Então, uma coisa importante nessa conferência, alguns aspectos são, primeiro, dependendo do tipo de produto, se o fiscal ficar com dúvida ou ele não tiver condições de conferir fisicamente se aquilo é o que está declarado, exemplo, uma máquina, talvez tenha uma série de características técnicas bem específicas ali que o fiscal não tem como saber. Ele pode solicitar que o engenheiro credenciado da Receita faça essa análise técnica. Certo. Ok? Isso faz parte do processo. Outra coisa, e aí é um passo até que vem antes, na verdade, que é o Ministério da Agricultura, e não a Receita Federal agora. Todo o processo que entra no Brasil, se houver madeira na embalagem, no pallet de madeira, alguma coisa assim, precisa ter a certeza que aquilo foi tratado por uma questão de segurança sanitária. Exatamente. Essa é uma outra coisa que, por incrível que pareça, acontece muito. Nós tivemos um caso recente, onde tinham alguns pallets ali, tudo tratado, bonitinho. Quando a gente fala tratado, o ideal é que seja tratado e esteja com os carimbos confirmando que foi tratado. E aí existem alguns aspectos que não são necessariamente um aspecto de solicitação legal, mas é de boa prática. Por exemplo, se você está com um monte de produto no container e tem várias embalagens de madeira ali, precisa estar tratado, imagina que o fiscal vai abrir aquele container, se você puder facilitar, falar assim, ele olha e já vê os carimbos, ótimo, né? Então, são tipos de coisas que a gente fala para o cliente, e aí, lógico, o cliente na aflição, mas não precisa, mas eu preciso... Mas são coisas que ajudam. E aí nós tivemos um recente que não estava muito bem, o fiscal pediu para tirar todo o material. Então, mais tempo, mais custo, porque tem o serviço terminal para fazer isso que não estava previsto. Né? Simplesmente porque os carimbos não estavam de fácil acesso. Tudo bem. Ele puxou, olhou, estava tudo certinho, tinha uma ripa de madeira que claramente, assim, olhando ali, foi colocado... Sabe aquela coisa? Estamos aqui estufando o container... Coloca uma ripinha aqui e vambora, né? E essa ripa não estava com carimbo. Possivelmente não estava tratada mesmo, né? Qual que é o procedimento do Ministério da Agricultura? Ele não pode desovar aquela mercadoria, liberar enquanto não tiver, nesse caso, destruído ou devolvido aquela madeira. Então tem que esperar tudo isso. Não, você perde aí uma semana fácil.
Para dizer o mínimo. Então teu né? amigo tem razão, né? A A malandragem malandragem é essa, né? é fazer o correto. Então, acho que só esse resumo aqui de como funcionam as principais etapas de uma conferência aduaneira aqui, eu acho que já mostra a necessidade de você ter um documental certo, Sim, as informações corretas, as priorizando, informações mais né? claras possíveis. E que a gente falou aqui da malandragem, né? De fazer o certo. Lembra o seguinte, eu brinco com os clientes assim, olha, eu vou fazer aqui agora o papel de um fiscal, de um auditor. Eu sou um leigo no teu produto. Perfeito. Eu sei do procedimento, mas o teu produto eu sou leigo. O fiscal também, em teoria, é um leigo. Ele não tem obrigação. Exatamente. Então, às vezes você... Não, mas eu descrevi aqui, significa Não, isso. Então, você consegue ler isso com uma frase porque você conhece o produto. Eu não consigo. Exato. Olhando essa perfeito. única frase aqui, eu não consigo entender tudo que você está Exato. falando. Você precisa me explicar melhor. Eu não consigo identificar. Não consigo, né? Então é isso. Uma vez feito isso, a Receita liberou, perfeito, que é a etapa principal. Depois disso, são etapas mais administrativas. Sim, sim. E de pagar armazenagem, programar coleta e tudo mais. E aí você falou da questão de armazenamento e distribuição, né? Aqui existe um ponto interessante, principalmente para quem vai revender produto. Uhum. De acordo com o enquadramento da sua empresa, Uhum. você pode se creditar ou não dos tributos da importação. Certo. Né? Então, se você está enquadrado no lucro real, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS, você vai pagar na importação, mas ele entra como crédito na hora que você for calcular, fazer a revenda do produto. Tá. Você se acredita, você abate aquilo. Sim, sim. E isso é um detalhe importante, né? Porque muitas Bem vezes, importante. quando ele vai fazer... Às vezes o custo da importação ficou ok, mas aí o que ele vai fazer a revenda dele, não dá preço. Não dá preço. E aí ele fala, mas um concorrente consegue e tal. Então tem esses detalhes para olhar Certo, também. Né? Certo. Então, é isso. Tudo isso aqui pode ser negociado, armazenagem em Santos, tudo isso tem vários detalhes. Mas é o que eu falo, antes de sair lá da China, no caso, dando isso como exemplo, antes de sair de lá, tudo isso aqui tem que estar alinhado. Chegou aqui, só executa. Exatamente. Esse é o correto, né? Volto a repetir a frase. A malandragem é fazer o certo. E nós traremos o Rafael novamente, lógico, aí para dar algumas dicas, né, Rafael? Agradeço, estou à disposição. De como fazer esse caminhozinho e criar uma situação hipotética com um produto qualquer. Perfeito. Até para que nós tenhamos detalhes, porque existem produtos que eles são mais fáceis. Com certeza. Existem produtos que são mais difíceis. Com certeza. Né? E os riscos. Porque existem riscos. Sim. Né? Ninguém está isento. Né? Agora, isso vou falar na próxima. Pode ser, Rafael? Pode, claro. Eu sempre falo para os clientes o seguinte: se você não quer ter risco, nós nem vamos começar a importação. Quer dizer, eu não estou desanimando, mas é isso. Mas o meu papel, né, enquanto consultor, enquanto instrutor, é ajudar o cliente para que ele não seja pego de surpresa. Então é isso. Então esses detalhes que nós conversamos aqui, né, e no curso ou nas consultorias a gente fala muito mais, é exatamente para falar assim, olha, isso aqui pode acontecer, já se prepara. Então se acontecer, você já sabe o que fazer. Você já sabe o caminho. Você não é pego de surpresa. Porque você imagina o cliente falar assim, poxa, estou esperando a mercadoria Nossa. pro meu estoque, alguma coisa assim, e eu não sabia que a Receita poderia pedir um engenheiro, que vai demorar mais uma semana e mais alguns milhares de reais ali, algum custo, né? Então, isso a gente fala assim, ó, você vai saber. Então, você vai conseguir planejar de começo ao fim, ciente de onde pode alterar custo, onde não pode, o que é fixo, variável, sim, prazos. Sim. E ter a informação para trabalhar. Como qualquer negócio no Brasil, né? Tem os riscos e importação também envolve. Mas você bem informado, bem amparado, você trabalha melhor isso, né? Você consegue realizar da forma correta, exatamente. Né? Ter o resultado que você espera. É isso aí. Né? Obrigada, viu, Rafael, mais uma vez. Obrigado. Esperamos você aqui com mais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada. Gente, muito obrigada de estar aqui conosco.